Eu sempre costumo dizer aqui para vocês que me seguem praticamente todos os dias que uma ou outra coisa que o Bolsonaro faz, no momento que ele faz, me pega um pouco de surpresa. E eu falo, mas por que ele está fazendo isso? E eu criei o hábito de esperar um determinado tempo para poder avaliar aquilo que ele fez. Deixo bem claro aqui que Bolsonaro não é perfeito. Se você tem a expectativa de ver nele uma pessoa perfeita, você vai se decepcionar, nós vamos nos decepcionar. E isso não é uma crítica, meus amigos. Isso aqui, na verdade, é até um elogio. Ele mesmo diz que não é perfeito, ele tem a humildade necessária para dizer para nós que ele é um cara que está em busca do que é melhor para a nação. Mas você há de convir comigo, muitas das coisas que ele faz, num primeiro momento pode parecer um pouco absurdo e tempos depois a gente percebe que o cara fez certo. Eu vou trazer para vocês, meus amigos, uma matéria interessante que eu gostaria de dividir com vocês, porque nem todos têm conta no Twitter, da primeira bronca mais efetiva que Bolsonaro deu no Sérgio Moro. E foi por conta do uso de máscaras. Segundo a matéria que eu vou trazer aqui para vocês, Sérgio Moro se mostrou, aparentemente, teria se mostrado favorável à prisão das pessoas que não respeitassem as ordens. No início aí dessa situação que a gente vive no país, de quem não usasse máscara teria que ir pro chilindró, como algumas pessoas até foram. Antes disso, antes de mostrar essa matéria, eu queria dividir com vocês um print publicado hoje na conta do Twitter de Bolsonaro. Olha como é difícil o papel do presidente, meus amigos, principalmente quando ele não se rende ao que os outros falam, ou que a imprensa fala, ou que todas as pessoas falam. Tem um ditado popular muito sábio que diz o seguinte: não é porque todas as pessoas estejam fazendo determinada coisa que esse fato, esse ato é certo. E não é porque só você esteja fazendo algo que você esteja errado. Parece que Bolsonaro rema contra tudo e contra todos e demonstra, como eu disse para vocês, com o passar do tempo, que ele tem razão na grande maioria das vezes. Olha isso daqui, ó. Ele pegou aqui dois títulos diferentes, Um título de uma matéria veiculada no dia 30 de março e o outro veiculado pelo Globo no dia 31 de agosto. Fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. E ele, vocês sabem disso, nós sabemos, foi apedrejado por todos quando disse isso. Disseram que ele não se importava com as pessoas, se importava apenas com a economia e tal, Mas ele em nenhum momento recuou. E ele sempre disse que, na verdade, tudo importa, mas a gente não poderia esquecer da economia. E olha só o que hoje o Globo publica. Fome ameaça matar mais gente do que coronavírus em 2020. Eu vou retomar esse assunto com vocês, meus amigos, depois de ler a matéria aí do Sérgio Moro junto com vocês, do que hoje está acontecendo na Argentina, meus amigos. Muitos de vocês creio que não saibam. Tem um vídeo interessante para eu dividir aqui com vocês. Eu encontrei essa matéria aqui no Jornal da Cidade Online. Para quem me acompanha aqui sabe que é uma das fontes que eu uso aqui para retirar informação de qualidade, E tem aqui o título: antes da fatídica reunião ministerial, Bolsonaro já havia dado dura reprimenda em Sérgio Moro, revela relatório da Polícia Federal. Numa conversa havida no dia 12 de abril, o então ministro Sérgio Moro levou a primeira dura de Bolsonaro. A tal conversa faz parte de um relatório da Polícia Federal entregue nesta quarta-feira, dia 2, ao STF. Antes da demissão, Moro sugeriu que a polícia poderia impor coercitivamente medidas de isolamento e quarentena na crise aí do vírus chinês. O fato teria sido relatado numa reportagem do Valor Econômico. De posse de tal reportagem, ou seja, o Bolsonaro com a matéria em mãos, o presidente teria dito o seguinte: se esta matéria for verdadeira, todos os ministros, caso queiram contrariar o presidente, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir. Aberto para a imprensa. Moro, que se achava muito forte, deixou claro que concordava com a medida, mas negou a conversa com a imprensa
e não se demitiu. O que existe é o artigo 268 do Código Penal, mas eu não falei com a imprensa. E aqui está o que o Código fala. Infringir determinação do poder destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Moro qualificou a situação que a gente vive como doença contagiosa. Na reunião do dia 22 de abril, Bolsonaro deu uma nova reprimenda, desta vez na presença de todos os ministros na famosa reunião ministerial. A vaidade de Moro então não suportou. Ele então resolveu se demitir e detonar o governo, mas não conseguiu. Por que eu falei sobre aquelas coisas no início do vídeo, dizendo o seguinte, que às vezes a gente não entende alguns posicionamentos de Bolsonaro, né? E como eu falei para vocês, eu aprendi a aguardar um tempo para depois entender. Eu não sei vocês, eu costumo ser muito franco com vocês que me acompanham aqui todos os dias. Eu confesso que à medida que Bolsonaro foi falando de nomes para serem indicados por ele à cadeira do STF, logo no início, e ele não falava de Sérgio Moro, eu pensei, ué, mas que coisa estranha, porque Bolsonaro realmente tinha ali, né, praticamente declarado que colocaria Sérgio Moro no STF. E por que agora ele não está fazendo isso? Eu confesso para vocês, meus amigos, no início eu estranhei, né? Mas à medida que as coisas foram acontecendo, hoje é muito fácil a gente olhar de hoje para trás e perceber tudo o que aconteceu, né? Sérgio Moro saiu, você veja bem, tem uma história que o Sérgio Moro teria chorado no meio do ano passado, porque existia um boato que ele seria demitido, tá? Existe essa história. Essa história foi contada num livro, Tormenta, se eu não me engano o nome, o título do livro, por aquela japonesa, né? Inclusive, posso chamar de japonesa? A Thaís Oyama, né? Porque o William Bonner crucificou o Bolsonaro porque chamou a moça de japonesa. Mas enfim, no livro dela, ela diz que o Sérgio Moro teria chorado, né? Aí tem um levantamento aí de alguns portais aí que fizeram um levantamento de quantas vezes o Sérgio Moro citou Bolsonaro na sua página do Twitter antes desse período e depois, né? Eu não conferi para ver se são verdadeiras esses dados ou não, mas segundo esse levantamento realmente teria mudado ali um pouco o comportamento do Sérgio Moro, né? E à medida que as coisas foram avançando, a gente chega ali, vamos avançar bem na linha do tempo, né? A gente chega naquele momento onde o Sérgio Moro, né, naquela conversa privada com a Carla Zambelli, ele diz que para a Carla Zambelli, que se Bolsonaro recuasse ali na exoneração do seu preferido, né, o preferido do Sérgio Moro, na chefia da Polícia Federal, ele não se demitiria, né? Então, o que a gente reflete, o que a gente é levado a entender é o seguinte, tudo isso que Sérgio Moro fala a respeito de Bolsonaro não seria público se Bolsonaro tivesse cedido à pressão de Sérgio Moro e deixado o protegido dele na chefia da Polícia Federal. Vocês percebem esse fato que é incontestável? Então tudo que se fala, né, que sai da boca do Sérgio Moro já não tem aquela confiança que a gente tinha até um tempo atrás. Eu tinha muita confiança no Sérgio Moro um tempo atrás, né, antes de tudo isso acontecer. Porque é uma questão matemática, uma questão de lógica. Ele fala, mas até então nunca tinha falado nada. E nós temos uma conversa confirmada, autêntica, onde ele diz, repito, que se Bolsonaro volta atrás na exoneração do preferido dele, ele ficaria lá no Ministério da Justiça normal. Então uma pessoa que comprovadamente age dessa forma, por que a gente deveria confiar nas coisas que só hoje ela fala, né? Será que realmente não entregou
essa opinião nessa reportagem que o Bolsonaro ficou bravo? Na própria reunião ministerial, onde já se viu um ministro sair no meio da reunião ministerial, tão importante como aquela, né? Depois ele declarou que ele não se sentiu à vontade naquela reunião, mas que fique lá. Não é possível que essa reunião tenha sido tão ruim ou pior do que outros momentos que ele tenha vivido da sua carreira de juiz. Ficasse lá por respeito, né? E, para finalizar esse raciocínio do vídeo, né? Mais uma vez, o que parecia improvável, né? Bolsonaro anteveu com muita antecedência, né? Anteveu com antecedência é um pouco redundante, né? Mas anteveu muito antes. Viu que tudo aquilo que a gente via, né? De fora, à distância de Sérgio Moro, não era tudo aquilo que aparentava ser. E mais uma vez Bolsonaro acertou. E voltando naquele print que eu mostrei para vocês de duas matérias, uma na qual a mídia, a imprensa toda bateu no Bolsonaro por conta da sua perspectiva diante da situação que a gente vive no país em março, e hoje ela reconhece tudo aquilo que o Bolsonaro falava lá no início, há 5, 6 meses atrás, né? Veja bem, meus amigos, o Brasil não vive exatamente o que Bolsonaro gostaria que vivesse. Tudo isso por conta de uma decisão do STF, no qual dá toda a autonomia para que os governadores e prefeitos decidam as diretrizes a serem seguidas em seus determinados territórios, ok? Mas tudo o que Bolsonaro falou e todo aquele posicionamento que Bolsonaro teve com relação nas eleições da Argentina, na qual ele disse que o Zé Bigode lá, se vencesse, não teria apoio, ele foi bem reticente com relação a isso, né? Tudo isso porque parecia que ele via, não precisa ser nenhum gênio, nós também percebíamos isso, mas para um presidente da República bater no peito e falar o que ele pensava, é porque tem que ter muita transparência e muita verdade dentro de si. Olha só hoje, meus amigos, o que a Argentina vem passando. Eu não posso passar aqui o vídeo diretamente na filmagem para vocês, então vou ter que fazer nesse formato aqui, ok? Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Aqui, pessoal, graças a Deus, nós não elegemos Haddad, ninguém de esquerda no país, meus amigos. Vocês não têm ideia. Esse cara acabou de dizer o seguinte aqui. Ele disse que não trata-se dos empresários perderem tudo, mas sim de ganhar menos. E que não é uma questão, é uma questão de reconhecimento da sociedade e tal. E que ele, palavras dele, vai fazer com que todos respeitem isso. Respeitem isso o quê? As determinações que ele impôs, meus amigos, a todos os empresários, a todo mundo na Argentina. Todos são obrigados a respeitar as suas ordens. Ok? Agora vai ter umas declarações aqui de alguns empresários e no final, meus amigos, vem ele, o Bigode, respondendo uma pergunta muito pertinente de uma jornalista e vocês não vão acreditar no que ele teve a coragem de responder. É triste. Después que me echaron, que estuve en la calle muchos años, abrí este negocio y me fue bien. Y nos quieren cerrar otra vez. No hay motivo por el cual nos tienen que cerrar. Nosotros nos sabemos cuidar. Nosotros le aportamos al Estado. Yo abrí contento. Yo acá lloré lo que nunca lloré en mi vida. Lo lloré adentro de este negocio. Son 32 años, una vida acá adentro. Yo qué le digo a mi empleada que tiene 3 hijos. Yo no soy millonario, yo invertí todo acá. ¿Qué quiere? ¿Que venda mi auto? ¿Venda mi...? No hay ningún problema para pagarle a ellos. De esta casa no se van a ir ninguno sin cobrar algo. Pero si no puedo, ¿qué voy a hacer? Y lamentablemente voy a tener que cerrarla.
días, señor presidente, hubo una moción. Empresários, fala assim empresários, né? Pequenos empresários, médios empresários com 35, 40, 55 anos, chorando na frente das câmeras, que não tem o que fazer, que não tem muito dinheiro, que o primeiro chorando ali dizendo que ele foi despedido e montou um negocinho, conseguiu alguma coisa na vida dele. O segundo dizendo que tinha 3 funcionários ali que têm famílias. Como é que quer fazer? E agora, a cara de pau de um esquerdista. Houve uma moção da sociedade para que a política reduzisse os seus salários. Essa é a pergunta do jornalista ao cara. De la sociedad para que la política se bajara los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema. Não vou fazer isso, reduzir o salário da classe política, porque seria uma medida populista e não resolveria o problema. Meus amigos, por esse e outros motivos, que eu tenho um canal aqui no YouTube, que praticamente todos os dias eu tô aqui com vocês, conversando, tirando dúvidas, errando, mas sobretudo, tentando aí, junto com vocês, unirmos forças para apoiar o nosso presidente, meus amigos. Não trata-se de idolatria, nada disso. Trata-se de realmente apoiar, porque o jogo político exige isso, que o presidente da República, ele se mantenha na sua cadeira por conta do apoio popular. Se os nossos inimigos, os inimigos do Brasil, perceberem que o presidente não tem um apoio popular, eles vão derrubá-lo do poder. Com apoio já tentam fazer isso, imagine sem apoio, meus amigos. E é por isso que a gente precisa se unir, todos os dias, da forma que for, mas precisamos aqui manifestar apoio ao presidente. Eu aqui, fazendo meus vídeos todos os dias, uns mais importantes, outros menos importantes, mas sem perder a ligação com vocês. Nunca querendo bater no peito, dizendo que eu sei de tudo. Não, estou aqui junto com vocês, aprendendo um pouco sobre política e, sobretudo, somando forças para ajudá-lo a continuar a nos representar lá em Brasília. É isso, esse é o meu papel. Eu aqui fazendo meus vídeos, vocês aí comentando, compartilhando, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue aí juntos sermos mais fortes. E é isso que importa, meus amigos. E tudo isso, né, sob a bênção de Deus. Continuemos, meus amigos. A batalha é dura. Eu creio que após aí a vitória da pandemia, ela vai se intensificar, meus amigos. Vai se intensificar, porque não conseguiram derrubar o presidente diante desse caos que colocaram aí. Né? Tudo isso que está acontecendo na Argentina era para estar acontecendo aqui no Brasil, e quem nos garante que de repente não aconteça? Não por culpa do presidente, mas sim por conta aí de vocês sabem quem são as pessoas. Nós vamos ter que nos levantar. Permaneceremos fortes. Eu aqui e vocês aí. Beleza, meus amigos? Espero vir com ótimas notícias nos próximos vídeos. Para você que me assiste em outras mídias sociais, sabe que o meu canal no YouTube leva meu nome, Ítalo Goulart. Todos serão muito bem-vindos se me procurar. Beleza, meus amigos? Tamo junto!